Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Hoje nós vamos encerrar o tema família do mês de agosto com a ministração da Palavra de Deus com o pastor Juliano Sanches Lopes, que é pastor aqui da IPI Central, é mestre em teologia e pós-graduado em ensino superior à distância. Nosso desejo é que você cresça cada dia mais no conhecimento da Palavra de Deus. Então, tenham todos uma boa aula. Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos hoje com esta aula encerrando um ciclo de estudo sobre a família na Palavra de Deus, na Bíblia, e já fomos ministrados e abençoados pela vida do pastor Rodrigo, que trouxe um estudo muito especial sobre gerações, sobre as suas facilidades e também os seus desafios. E se você não assistiu, que bom, você pode assistir, está gravado lá no site da nossa igreja. Também tivemos depois, na próxima semana, o estudo do nosso irmão Carlos Camacho. Ele trouxe uma palavra muito especial para os homens, nos dando uma direção, uma orientação a respeito do padrão que Deus tem para o homem. Depois, no domingo passado, tivemos a aula da nossa irmã Helen, que trouxe uma palavra muito especial para a igreja e também de desafio para as mulheres, para sermos do padrão do Senhor para a vida da família e da própria mulher. Hoje nós vamos estudar família na Bíblia, no texto de Mateus 1, de 1 a 17, que é a genealogia de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, pela bênção de estarmos juntos como povo de Deus, como família, mesmo espalhados em tantos lugares, em tantas casas, em tantos lares, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor toque poderosamente o nosso coração e que onde cada um estiver, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de lazer, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E nós queremos ser desafiados como família, como povo teu, para abençoar essa geração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, versos 1 até o 17. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Uzias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, 14 do exílio até o Cristo. Muito bem. E você pode estar se perguntando aí, o que pode vir falar de família na Bíblia através da genealogia? E eu quero convidar para você
convidar você a ler junto comigo essa definição que eu acabei escrevendo sobre o que é família. Família é a instituição social mais antiga da história humana, que foi criada por Deus para cumprir duas funções: cuidado e salvação dos seus membros, cumprir os propósitos de Deus na face da terra. É uma instituição social que foi criada por Deus, a mais antiga da história, para cumprir essas funções: cuidado, salvação dos seus membros e cumprir o propósito de Deus na face da terra. Como isso acontece? Bom, a genealogia é uma forma importante de preservar a identidade do povo, uma palavra e um desafio aos homens. Preste atenção. Nós vemos o valor dos homens com essa ideia da genealogia. Uma honra descender de um tronco antigo, de uma geração abençoada, de um povo que tem uma história. Quero dizer para você que você não é alguém que nasceu no tempo e no espaço sem nenhum propósito ou sem nada para realizar. Tem gente que acaba se sentindo assim: por que eu nasci? Por que eu nasci dessa forma? Por que eu nasci nesse tempo? Porque Deus tem uma história muito especial para você. E você e eu fazemos parte de uma história maravilhosa, abençoadora, a história que Deus está escrevendo na face da terra. Se você já tomou uma decisão por Jesus, se o seu coração já foi entregue no altar do Senhor e você está caminhando, você já deve estar descobrindo muito dessa coisa maravilhosa que é caminhar na direção do Pai, entender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Se você ainda não fez, esta manhã, essa tarde, essa noite ou madrugada que você está assistindo, deve ser uma boa hora para você tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de permitir que Ele escreva e traga para você um sentido e um significado de algo que é maior do que a nossa vida, de uma história que o Senhor está escrevendo. Nós temos, no próximo ponto, a história que acontece, alguns detalhes do texto. Vamos olhar um pouquinho para o texto. Nós temos no capítulo 1 de Mateus, no verso 3 a 5, nós temos: entre Esrom e Naasson decorreram os 430 anos da estadia dos hebreus no Egito, conforme Hebreus 12, 40, que vai exatamente nos dizer esse período de tempo. Veja bem, Deus, Ele não está preocupado, ou Ele não tem uma obrigatoriedade para falar com a próxima geração, ou lidar com o próximo. Ele vai tocando pessoas e pessoas vão se dobrando a Ele. Você pode, infelizmente, como diz a palavra do Senhor, nós podemos não ouvir o Espírito Santo, podemos resistir ao Espírito Santo, podemos entristecer o Espírito Santo e podemos dizer: eu não quero ouvir o Espírito. Mas o Espírito Santo continua falando, mas há uma diferença entre Esrom e Naasson de 430 anos. Isso não mostra que alguém viveu 430 anos, isso mostra que Deus foi tratando com as pessoas e que foram respondendo ao chamado delas. Entre Salomão e Davi, passaram-se 350 anos. E nessa lista só contam 4 gerações. É claro que eles não viveram 80, não viveram 90, 100 anos. Eles viveram o tempo que Deus assim determinou. Mas eles estão sendo tocados por Deus em cada uma das suas gerações. Esse é um grande desafio para nós. Mateus capítulo 5 fala sobre Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Ao contrário,
do que eu afirmei nos 2 pontos anteriores, o capítulo 1, verso 5 de Mateus, fala sobre essa relação de família, porque a fé foi transmitida de família de um para o outro. Nós temos as histórias aqui do avô, do pai, do filho e do neto. E aí entra a avó e entra outras pessoas que também fazem parte dessa história. É uma história maravilhosa de entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus fala com você, Deus ministra o nosso coração, Deus está chamando homens a assumirem seu papel. Ah, mas Juliano, nós estamos falando sobre identidade. O que é esse negócio de identidade? Uma das características da identidade que nós temos na nossa vida é o que está descrito por Deus para Abraão e para todas as famílias da face da terra. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma característica da sua identidade que está ligada a Deus, a quem você pertence, ao Senhor, é ser abençoado. Deus tem chamado você para abençoar. Homem, Deus tem dado a você uma unção de bênção. Deus tem chamado você para estar perto dele. Ah, que maravilha! E as mulheres não, pastor? Não, as mulheres também. Homens e mulheres, Deus tem chamado para estar bem perto deles. E você precisa entender que uma das características da identidade que Deus tem colocado sobre a sua vida é a marca da bênção, certo? Ah, mas essa bênção serve para quê? Para ter um relacionamento com o Pai. Para que eu e você possamos nos relacionar com o Senhor, para que eu e você possamos nos dobrar diante dEle. Essa é uma boa hora para você poder entender que Deus te chamou para você ter um relacionamento íntimo com o Senhor através da oração, por exemplo. Através de fazer calar as vozes que você acaba ouvindo, o corre-corre do dia a dia, e você se aquietar na presença do Pai e dizer: fala comigo, Senhor, porque o teu filho está aqui. Quantos desafios temos? Quantas situações estamos vivendo e Deus desafia você a orar, a buscar ao Senhor. A identidade que Deus está construindo na nossa vida, aquilo que Deus está estabelecendo é uma identidade da bênção. Deus tem abençoado a sua vida para um relacionamento com o Pai, mas também isso não para ficar apenas para você, mas para você servir, para você se dobrar diante do Senhor e ser instrumento de bênção para outras vidas. Veja só como Jesus resume bem essa história que nós estamos falando sobre abençoar, quando ele vai definir qual é os limites ou qual é os mandamentos importantes da lei. Ele vai dizer que o mais importante dessa história é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse movimento de buscar a Deus e de ser instrumento da graça é o movimento da bênção. Quando eu busco do Pai aquilo que Deus tem para a minha vida, quando aquilo que Deus quer revelar ao meu coração, aquilo que eu sou e quem eu sou no Senhor, Ele também vai nos enviar para abençoar outras nações. E aí somos privilegiados por participar do propósito do trabalho missionário do Pai, do trabalho da missão do Senhor, que é de levar o conhecimento do seu Filho a todos os lugares. Eu e você somos chamados por isso. A genealogia de Jesus nos ajuda a entender isso. Pertencemos a um tronco abençoado, pertencemos a uma história abençoada. Se você for olhar o texto de Mateus, ele começa no versículo 3, no versículo 2, exatamente com Abraão, dizendo que nós somos filho da bênção, que passamos também pelo cuidado do Senhor e que o Senhor Jesus é filho da bênção e ele também é o filho do rei Davi. Nós temos essa ideia que Deus nos chama para servir. Vamos ler novamente a definição de família.
Família é a instituição social mais antiga da história humana, que foi criada por Deus para cumprir duas funções: cuidado e salvação dos seus membros e cumprir os propósitos de Deus na face da terra. Preste atenção. Agora temos uns desafios muito interessantes a respeito das mulheres. Normalmente, nas genealogias que a gente vê no mundo antigo, você não vai perceber e você não vai notar a participação das mulheres. Por quê? Porque naquele mundo marcado por uma ideia muito clara do machismo ou da importância do homem, as mulheres vão ficar de fora das genealogias. Mas para Jesus, não. Nas genealogias não se falava das mães. Na de Jesus foram inseridas as não célebres matriarcas. Talvez, se você fosse escrever a história, você poderia colocar Sara, Rebeca, você poderia colocar Débora, você poderia colocar outras mulheres importantes da história do povo de Israel para aquela descrição que você estaria fazendo de uma genealogia. Mas Mateus vai trazer à tona, na genealogia de Jesus, 4 mulheres, que não são as mais famosas, que não são as mais importantes, e falando do ponto de vista de importância do texto da Bíblia, de entendendo da sua ação e da sua obra. Bom, a primeira delas é citada no capítulo 1, no verso 3, que fala sobre Tamar. Quem era Tamar? Tamar era uma cananeia que havia sido engravidada por seu sogro Judá. Essa história lá no Gênesis capítulo 38, dos versos 3 até o 19, é muito interessante, porque na cultura daquele momento do povo de Israel, a mulher casava com um filho primogênito e se o filho morresse, como foi o caso do marido da Tamar, morreu, ela casava-se com o segundo filho para poder gerar descendente para o marido, para que ele pudesse ter a posteridade dele. Nesse caso, acabou morrendo o segundo também, e o terceiro filho era muito pequeno, então ela acabou ficando ali junto com sua família, a família do seu marido falecido, para poder esperar o filho mais novo crescer e para poder casar. O filho mais novo cresceu, mas o sogro não quis dar. Mas essa mulher já deu 2 problemas, já enterrou 2 maridos e se ela casar de novo, talvez a coisa fique complicada. Então, o sogro começou a deixar ela de escanteio. Ela criou um artifício que acabou sendo engravidada por seu sogro. Olha só que história. Eu não escreveria essa história se fosse a minha história. A minha genealogia, talvez eu pudesse dar uma deixada de lado nessa história. Quem é a próxima que aparece no texto? Raabe, uma prostituta cananeia em Jericó, conforme Josué 2:1. Josué conta essa história da entrada na terra prometida, mas fala da história de Jericó. E Raabe era uma prostituta cultual, que adorava outros deuses, que se envolvia com outros senhores e que tinha uma outra cultura, um outro Deus, uma outra nação. Mas ela acolhe os espias na sua casa. Tem uma ação profética de cuidar do povo em terra estranha, daquilo que Deus estava falando a ela. E de repente, Raabe agora é trazida, quando da invasão de Jericó, é trazida para o povo e faz parte do povo. E ela está agora na genealogia do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E qual o motivo? Nós temos outra história narrada, outra mulher narrada na genealogia de Jesus, que é Ruth, a moabita de sã conduta, mais pagã. Ruth, capítulo 4, verso 13 até o 17, fala um pouquinho do resumo dessa história. Ruth tinha uma origem ruim, cananeia. Ela fazia parte do povo que eles estavam entrando na terra prometida.
e eles faziam parte daqueles povos que ali moravam, e agora ela faz parte dessa história. Ruth está ligada diretamente a Davi. Ruth faz parte dessa história. A próxima que aparece é Betseba. Não aparece nem o nome da mulher, aparece só cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Mostra agora o pecado do Davi, a que adulterou com Davi. Talvez você esteja falando assim, nossa, que povinho, eita parente ruim que Jesus teve. É verdade, nós temos histórias que são extremamente difíceis, e Betseba faz parte de uma história assim que a grande maioria das famílias quer varrer para debaixo do tapete. O que Mateus quer nos ensinar? O que Jesus quer nos ensinar através da vida de Mateus? Mateus nos ensina que Jesus engloba toda a história de Israel, com suas glórias, mas também com seus erros. A gente viu que a Tamar fazia parte do povo de Israel. A gente viu as outras foram inseridas no povo, mas também com seus erros. Nós vamos aprendendo que Mateus revela que Jesus veio como Salvador de todos os judeus, pagãos, justos e pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você não precisamos mais ter vergonha, eu e você não precisamos mais varrer para debaixo do tapete as nossas coisas ruins, as histórias ruins. Talvez na sua história, talvez na sua família, como na minha, tenham histórias extremamente difíceis, que a gente não gosta muito de falar. Mas Jesus está nos ensinando que Ele quer tratar conosco. Ele quer lidar com a nossa história. E aqui vejam, irmãos, que não é só a história das mulheres. Os homens são bons que saíram com a identidade, as mulheres ficaram com os pecados. Não! Porque ninguém pecou sozinho nessa história. Também as mulheres foram levadas e também os homens pecaram com essas mulheres. E nós queremos dizer para você que Deus quer restaurar. O que o Senhor quer nos ensinar? No primeiro momento nós vimos a identidade de abençoado. Qual é o ensinamento agora? Ensina que nem mesmo a indignidade do homem consegue anular os planos de Deus. Talvez você esteja aí assistindo essa nossa aula e dizendo assim para você mesmo, mas eu não sirvo, eu não presto, eu já fiz tanta coisa ruim, eu já fiz tanta coisa que desagradou minha família, meus pais, meus irmãos, feri minha esposa, meu marido, meus filhos, eu já arruinei a minha casa. Mas Deus pode restaurar, porque essa parte da lição, essa inserção dessa história, dessas mulheres, desses relacionamentos, desses homens, também mostra uma identidade que nós temos. Além de abençoado, nós somos também perdoados. E perdão significa reinserir. Alguém que foi tirado e foi reinserido novamente. Nós temos histórias belas através dessas mulheres que nos ensinam. Foram rejeitadas, deixadas como Tamar, e agora elas estão inseridas novamente. De reutilizar. Algumas pessoas perdem a noção de serem instrumentos da bênção. Eu não sei você, mas eu como pastor já acompanhei e aconselhei pessoas que já disseram assim, pastor, eu já fui muito usado por Deus para um determinado ministério. Depois eu abandonei tudo, me envolvi com o álcool, com prostituição, com drogas, caí no mundo e agora eu não sirvo mais. Se você for para algumas
penitenciárias, você vai encontrar muitos crentes lá que tem essa história. Se você for para ajudar esses andarilhos, os moradores de rua, você vai encontrar histórias exatamente dessas. Pastor, eu tocava no louvor, eu cantava, eu louvava a Deus lá na igreja e agora estou vivendo aqui. Deus quer reutilizar você. Talvez você possa dizer assim, mas eu já pequei demais e acho que não tem nada para mim. Irmão, não existe na face da terra nenhum pecado que a cruz do Senhor, o sangue derramado na cruz, não traga sobre você perdão. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Na cruz todo pecado foi cravado. E o Senhor traz e nos limpa e nos purifica. Mas não dá para varrer, colocar debaixo do tapete. O Senhor quer que você confesse, assim como eu também. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda injustiça. Perdoar, purificar, perdoar, purificar, tornar limpo novamente, reutilizar, ressignificar. Perdão traz uma ressignificação para a nossa vida. Por quê? Porque a vergonha do pecado agora torna-se testemunho. E aí você pode ouvir e deve ter ouvido muitos testemunhos dizendo de pessoas que viviam uma vida ruim, que estavam perdidos, que estavam longe, mas o Senhor para si o chamou. Ressignificar. Jesus é especialista nisso. Jesus trouxe para a cruz, que era uma morte vergonhosa, horrorosa, que era uma violência muito grande, aquilo que era símbolo de tortura, aquilo que era símbolo de morte, Jesus passa pela cruz e ressignifica a cruz. Agora ela é, como a gente gosta de cantar, sim, eu sempre amarei essa cruz, porque nela Jesus me salvou. Agora a cruz, a gente carrega ela pendurado no pescoço, a gente põe ela na igreja e a gente não a vê mais como sinal de morte, mas em que Jesus passou pela cruz e lá não está mais. Por isso nós não carregamos Jesus na cruz, pendurado ali na cruz, porque ele passou por lá e não está mais lá. Jesus é especialista em transformar histórias ruins em histórias maravilhosas. Quero citar mais um exemplo para você. Gênesis capítulo 50, verso 20. Deus transforma a história de José. Deus muda tudo, aquela ideia da rejeição da família, da inveja dos irmãos, da rejeição dos irmãos, do ódio dos irmãos, da ira dos irmãos, da sua vingança dos irmãos, em vendê-lo como escravo, em desejar a morte dele. Deus transforma tudo isso em algo muito bom para preservar todo um povo por conta de um homem que fala com o Senhor, que ouve Deus e sonha os planos do Senhor. Deus nos chama para ressignificar a minha e a sua história. Então vamos lá. Família é a instituição social mais antiga da história humana, que foi criada por Deus para cumprir duas funções: cuidado e salvação dos seus membros e cumprir os propósitos de Deus na face da terra. E aí você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a genealogia? Se você nunca olhou para o verso 17 de Mateus, capítulo 1, você perdeu a grande oportunidade de ficar com a cabeça encucada como eu fiquei, perguntando o que Deus está querendo falar. Preste atenção, vou ler novamente esse texto. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, 14 do exílio até Cristo. O que é isso? O que isso significa?
Os números. 14 é igual 2 vezes 7. Ah, pastor, grande coisa, grande novidade. Mas preste atenção um pouquinho. O número 7 é sagrado para os hebreus, ligado à ordem dos planos divinos na história. E você já deve ter ouvido falar que o número 7, ele é o número da perfeição. Ah, por que o número 7 é o número da perfeição para o hebreu? Porque ele conta a história do plano divino, os planos divinos na história. É uma época de tempo concluída plenamente. 7 anos é uma história que se fecha, um ciclo que se fecha. Bom, mas lá nós temos agora não apenas 7, nós temos 2 vezes 7. Então o 14, a história foi trazida para Deus e perfeitamente concluída. A história foi trazida para Deus e perfeitamente concluída. Isso significa que quando ele está dizendo, olha, houve 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi até o exílio babilônio, do exílio até Cristo, nós estamos dizendo, e o Mateus está dizendo que houve um ciclo que se fechou. Deus completou uma obra, Deus fechou um ciclo e trouxe para esse ciclo uma resposta adequada. Vamos dar uma olhadinha no texto. Mateus pode ter se inspirado no valor simbólico da soma das consoantes do nome de Davi. Olha só que legal. O D, o V e o D. A gente sabe que o hebraico não tem as vogais como nós temos. Então, 4, o D, o V6 e o D4, daria 14. Uma outra ideia dos estudiosos é que Deus está no controle. Essa aqui é maravilhosa e eu quero que você olhe para essa situação. Preste atenção, veja bem. Deus diz assim no verso 17, assim ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi. Tudo bem, tudo tranquilo. 14 de Davi até o exílio babilônico e 14 do exílio até Cristo. Preste atenção. Deus está no controle dos reinos. Depois do povo de Israel, depois do reinado de Davi, por volta do ano 1000 até 900, 930, nós temos todo o governo do reinado de Davi, depois assume Salomão, certo? Por volta do ano 854 até o 612, nós temos o domínio assírio, que o povo da Assíria assume o controle. O egípcio assume todo o comando daquele momento, daquela geografia onde Israel está colocada, onde o povo de Israel está colocado, de 612 até 605. O povo babilônico, de 605 até 539. O povo persa e depois o povo medo-persa, eles se ajuntam e vão governar de 539, quase 200 anos, até 331. O povo grego assume o governo, a Grécia, de 331 até 63. Nós temos aí quase 200 anos de controle, 200 e poucos anos de controle, de governo, de autonomia. O Império Romano, de 63 até 476 depois de Cristo. Nós temos aí mais de 400 anos de governo. Bom, tudo isso acontece. Reinos trocam, guerras são travadas, artimanhas, tudo isso acontece e o povo de Israel está no meio dessa história. E se você for ler as histórias depois de Davi, depois de Salomão, você vai ver que o reino é dividido, que a Síria vem, o Egito também assume, a Babilônia leva o povo de Israel cativo para a Babilônia, eles ficam lá, depois eles são trazidos de volta pelo ministério de Esdra, o sacerdote Zorobabel, e depois de Neemias, e aí nós já estamos aqui no Persa, e aí depois passamos pelo Medo-Persa, toda a reconstrução de Jerusalém, toda a reconstrução da sua história, vem o domínio grego, nós temos a tradução do Antigo Testamento para o latim, e aí depois nós temos o Império Romano e o nascimento de Jesus. Toda essa história, toda essa trama, todos esses governos dizendo, nós mandamos, nós governamos, de repente vem Mateus e diz, isto tudo está no controle do Pai.
o Senhor definiu 14 gerações. Irmãos, quando eu fui estudar isso aí, eu fiquei maravilhado. Por quê? Por conta da soberania do Pai. Nada escapa. Talvez se você for ler os textos, você vai ver pessoas dizendo: Deus, o que está acontecendo? Fomos invadidos, fomos levados cativos para a Babilônia, fomos humilhados, estamos longe do Senhor, o que está acontecendo? E de repente, você ouve Mateus dizer: tudo está no controle. 14 gerações. É maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Deus conta com cada pessoa. Deus conta com cada um. Deus conta comigo e com você. A pergunta é: Deus pode usar você? Deus pode usar você? Você pode ser a peça-chave da sua família? Nós vimos no começo Deus escolhendo um em cada geração. Deus pode contar com você. Você está disponível para Deus hoje? Deus perdoa e usa pessoas nas suas gerações. Você já disse, como muitos disseram: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Hoje Deus tem falado com você e você talvez esteja exatamente como Isaías esteve um dia e disse: Senhor, eu sou pecador e preciso ser transformado. Você é esse pecador? Hoje é uma boa hora, uma boa oportunidade para Deus trazer restauração para a sua casa, para a sua família. Deus nos desafia a ser bênção no tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13. Você está disponível? Você está disposto? O último quesito da identidade que Deus tem trazido para nós é assim. Nós falamos sobre a identidade do abençoado, a identidade do perdoado e agora a identidade do propósito. A identidade do Pai também gera em você um propósito. Você não foi salvo porque Deus achou bonito o seu cabelo, porque Deus não gostou dos seus olhos, ou que você é a pessoa mais inteligente da face da terra. Já teve gente mais inteligente do que você. O Salomão que o diga, certo? Deus te chamou porque Deus tem um propósito para você dentro do tempo que você está vivendo. O tempo que Hebreus 3:13 diz, que tempo que se chama hoje. Não é o tempo do ontem, porque você não pode mudar no seu passado, você não pode fazer nada com o seu passado, a não ser colocá-lo na mão do Senhor e pedir: Deus, trata o meu coração. Você não pode lidar com o seu futuro, porque você não pode acrescentar nada no seu futuro, se o Senhor não lhe der um futuro. O tempo é hoje. Abençoado, perdoado e com propósito. Isso é pessoal, para você. Ah, se meu marido ouvisse isso, se meu filho ouvisse isso, se a minha filha ouvisse isso, se o meu vizinho... Não, é você, irmãos. Você. Hoje. Familiar, não é só você. Se você é o único crente da sua casa, existe 100% de chance de mais pessoas serem atingidos com o evangelho da salvação que há em Cristo. Se você é o único crente da sua empresa, no lugar onde você trabalha, existe 100% de chance daquele lugar mudar. Se você é o único crente da sua cidade, existe 100% de chances de pessoas serem convertidas por conta do amor de Jesus através da sua vida. E também para a nação. Eu não sei qual é o propósito de Deus para essa nação, para o Brasil, para outras nações que Deus pode usar você como instrumento de bênção. Nós temos pessoas que estão sonhando em sair do nosso país para ir para outros lugares, para outras nações, abençoar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas primeiro eles foram abençoados, Deus falou com eles, homens e mulheres,
Deus trouxe perdão para a vida deles, Deus trouxe para eles uma noção de propósito e agora eles vão ser enviados para as nações, países, lugares, missão transcultural. Talvez seja missão transcultural aqui dentro mesmo. Nós temos um grande desafio de evangelizar os surdos da nossa cidade, só que está aqui em Presidente Prudente. Temos um grande desafio e eu quero convidar você a me ajudar em oração, a orar por esse desafio. Nós queremos, irmãos, entender qual é o propósito, essa ideia de identidade que nós vivemos, que nós servimos ao Senhor, essa ideia é maravilhosa, mas é uma ideia que não se perde, ela não é uma identidade apenas para eu ficar bem, para eu conquistar tudo aquilo que eu quero, é uma identidade marcada pela bênção, pelo perdão e pelo propósito. E isso é para você, para a sua casa e para a sua nação, para a sua igreja, para os desafios que Deus tem para a sua vida. Nós estamos assim, caminhando para o encerramento desse tempo. Eu quero ler com você uma última vez. Família é a instituição social mais antiga da história humana, que foi criada por Deus para cumprir duas funções: cuidado e salvação dos seus membros, e cumprir os propósitos de Deus na face da terra. A pergunta que eu faço para você é: talvez você nunca pensou na riqueza que a genealogia trouxe para esse tempo, trouxe para a sua vida, hoje, os desafios que ela trouxe para você. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você está disposta a ser bênção do Senhor para toda a família da face da terra, a começar da sua vida, a começar do seu coração, a começar da sua mente, a começar das suas mãos, a começar da sua fé, da sua oração? Você quer isso? Você quer ter uma família abençoada? Você está disposto a servir ao Senhor, servindo a sua casa, amando a sua casa, orando por sua família, orando por outras famílias? Você está disposto a buscar do Senhor hoje o propósito de Deus para a sua vida? A genealogia inicia com registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é marcado pela bênção. Ele é marcado pelo perdão que o Senhor insere na vida das pessoas. Ele é marcado pelo sentido de propósito que Deus dá a cada um. E houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio babilônico, 14 do exílio até o Cristo. Hoje você é chamado de família abençoada, geração bendita do Senhor. A pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã e que você, diante do Pai, responda com toda sinceridade: Deus pode contar com você para escrever uma nova história na sua vida, começando um novo ciclo de genealogia, um novo ciclo de geração, mais 14, eu não sei até que Jesus volte. Mas o desafio do Senhor para a sua vida é sempre, sempre, sempre o mesmo. Eu te abençoo, eu te perdoo, eu te encaminho, eu te dou um propósito. Vamos orar? Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor. Alguns, Senhor, vão assistir esse vídeo na parte da tarde, na noite, na madrugada. Mas Deus, seja lá em que horário for, em que lugar for, que o Senhor esteja abençoando a sua família. Nós estendemos nossas mãos e abençoamos a sua casa.
E pedimos que o Senhor derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a direção do Senhor. E que essa palavra toque profundamente a sua vida. E que essa palavra fale ao seu coração. E que o Espírito Santo te dirija, abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus, para o propósito do Pai, nós nos submetemos a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Deus assim nos guarde e nos oriente em nome de Jesus. Até mais. Você gostou da aula de hoje? Como é bom olharmos para a palavra de Deus, descobrirmos a história das famílias na Bíblia e entendermos o propósito que Deus tem para a nossa vida e também para a nossa família. Então nós queremos assim agradecer a participação do pastor Juliano que ministrou a aula de hoje. E o nosso próximo tema para o mês de setembro será o tema Bíblia. E vamos começar aprendendo, conhecendo e estudando o livro do profeta Abacuque. Eu espero você na próxima aula. Deus abençoe você e um grande abraço.